Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar um pouco aí sobre a questão de abrir uma empresa de importação, como começar um negócio na área de importação. Alguns detalhes aí que você tem que observar. Então lembra que os meus vídeos são direcionados para quem quer importar com fins comerciais. Aí tem que ser pessoa jurídica, porque pessoa física não pode fazer comércio, tá? Então se você quer importar com fins comerciais, se você quer fazer comércio, né, tem que ser pessoa jurídica. Então, é um caminho fácil, né, para quem não tem muita capacidade, né, de capital, disponibilidade financeira, é começar como MEI, microempreendedor individual. Então, o MEI, ele tem um CNPJ, ele pode fazer importação, não tem problema nenhum, tá? Agora, lembrando que o MEI, ele tem uma legislação específica sobre ele, que se você tem um limite anual de faturamento e de compras, tá? Então você tem que avaliar qual é o limite atual do MEI para compras e faturamento para você se enquadrar, porque essas importações que você fizer, ela também ele vai entrar nesse limite de compras anual, que vale tanto para você adquirir mercadoria no mercado nacional como mercadorias importadas. Então o MEI é um caminho, você entra lá no portal do empreendedor, você vai observar que é bem simples você tirar lá o seu MEI e conseguir o seu CNPJ. Então é um caminho. Outro caminho para quem já tem uma capacidade financeira maior ou está querendo abrir uma empresa maior, aí já é verificar junto com o contador, pegar um contador no seu estado, onde você está querendo abrir a empresa, porque os contadores é o seguinte, a gente tem vários estados no Brasil, cada estado tem um regulamento do ICMS próprio. Então, se você pegar, por exemplo, um contador que está em Belo Horizonte, Minas Gerais, para poder abrir uma empresa em Rondônia, não vai dar certo, entendeu? Então, você tem que pegar um contador que esteja no estado, de preferência na cidade onde você vai abrir a empresa, para facilitar as coisas. Porque existem registros a nível também municipal, estadual e federal. Então, você tem que avaliar isso. E perguntar para esse contador também se ele já tem alguma experiência com importação, porque se você pega um contador que ele nunca atua com importação na vida, vai ser às vezes complicado em alguns momentos ele conseguir te auxiliar em algumas atividades, igual, por exemplo, emitir uma nota fiscal de entrada de importação. Então, é bom você perguntar se esse contador já tem alguma experiência, vivência, se ele já tem algum cliente que atua com importação. Outro detalhe também que o contador vai poder te ajudar é definir o regime de tributação, porque você tem lá a empresa que é optante pelo simples, lucro real, lucro presumido. Para você definir também o regime de tributação, você tem que avaliar não só o perfil, né, qual que é o faturamento, né, projetado para o ano, para a sua empresa, e também se a sua empresa vai ser uma empresa, por exemplo, preponderantemente importadora, se ela vai também adquirir produtos no mercado nacional. Tem que avaliar esses dois ângulos aí também. Lembrando que empresas que são optantes pelo simples, elas não conseguem recuperar impostos, tá? Só empresas que são lucro real, lucro presumido. Então tem que conversar com o contador. E lembrando também o seguinte, né, dependendo do tipo de atividade que você está querendo fazer para a sua empresa, né, tipo de atividade comercial, você tem que avaliar também o tipo de imóvel, né, onde você vai poder registrar e desenvolver as atividades da sua empresa. Que, por exemplo, se você quer comprar e comercializar produtos controlados pela Anvisa, já é uma situação mais complicada. Aí o MEI já não vai conseguir, porque você tem que ter autorização de funcionamento da empresa junto à Anvisa. A Anvisa, para conceder essa autorização de funcionamento, aí ela exige que a empresa tenha um local apropriado. Então, assim, dependendo do tipo de produto, né, o que você está querendo fazer de comércio, você pode ter alguns entraves para registro da empresa em determinados locais. Então, você tem que conversar com o seu contador também para avaliar isso. O ideal é avaliar tudo isso antes mesmo de abrir a empresa, porque senão você abre uma empresa e viu que não vai dar certo, fica no meio do caminho e tem que fechar. Fechar uma empresa que não abriu totalmente é tão complicado como fechar uma empresa que já está aberta, ou talvez até mais, tá? Então tem que verificar esses detalhes. O contador, ele é importante, para quem não é MEI, ele é muito importante, tá? Para ele dar um suporte nesses quesitos aí. E uma vez, e eu até recomendo o seguinte, antes de abrir empresa, né, você fazer um plano de negócios, já verificar, por exemplo, fazer pesquisa também de fornecedor no exterior, fazer pesquisa de produto, porque o que eu comento com o pessoal? Quando você já tem um negócio em andamento, que eu tenho muitos alunos e clientes que eles já têm, né, empresas, já conhecem aquele segmento, aquele mercado, para eles é mais fácil. Por quê? Porque eles já sabem, já conhecem o produto que eles estão querendo importar, porque ou eles já
compra de alguém que importa, hoje a compra é similar nacional, eles já sabem por quanto que o mercado compra aquele produto, já sabe qual que é a carga tributária, já sabe qual que é a margem de lucro, então eles já sabem um monte de coisa, entendeu? Então fica mais fácil para quem já tem um negócio em andamento e para a parte da importação. Para quem ainda não iniciou a importação, não tem nem empresa aberta, fazer um plano de negócios inicial é importante, é você começar a pesquisar ideias de produtos. Tem produtos que são interessantes, outros que não, tem produtos que são mais complicados e outros que não. Então, por exemplo, às vezes o pessoal quer importar determinados produtos e não sabe que o produto tem uma licença de importação da Anvisa, do Inmetro, entendeu? Às vezes o produto tem uma homologação na Anatel. E esses produtos que têm licença de importação, homologação, precisa de registro, muitas vezes são produtos complicados de lidar com esses procedimentos. São procedimentos muitas vezes caros, onerosos, complicados, demorados, que muitas vezes para quem está começando e não tem muito capital não compensa. Porque às vezes pode demorar, igual eu já tive caso aí, uma vez eu olhei para um cliente que queria fazer importação de um produto que precisava de homologação, registro lá na Anvisa, demorava tipo assim 1 ano e meio para ele conseguir o registro do produto. E era um valor altíssimo, ele até desistiu. Então, por exemplo, pneu para automóveis é complicado também, né, por causa desses registros, por causa do antidumping, que é uma sobretaxa. Então, você tem que conhecer o mercado que você está querendo atuar, né? Porque assim, não adianta você importar um produto, conseguir importar da forma certa e depois você não conseguir vender. Seja por N motivos, porque você não tem preço, você não tem cliente, você não sabe como divulgar isso, tem vários fatores. Então avalie o mercado, estude o mercado, conheça o mercado, pesquisa fornecedor no exterior, faça um planejamento detalhado do seu processo de importação, levanta todas as despesas tributárias, não tributárias, avalia qual o seu perfil de importador, se vai ser fazer uma pequena importação por correio, remessa expressa, ou se vai fazer uma importação maior, via aérea, marítima, ou rodoviária também, depende de onde que o seu fornecedor estiver. Uma vez que você então levantou todos os custos da importação, qual que é o próximo passo? Verificar os custos para comercializar e vender o produto no mercado interno. E como que você vai vender esse produto no mercado interno? Né? Você vai usar o quê? Sites de negócios que existem por aí? Você vai colocar o seu produto nesses sites? Quanto que fica para... Né? Qual que é o custo de venda desse produto no site? Porque quando você fizer uma venda, você vai emitir uma nota fiscal de venda, dependendo, né, de tipo de empresa que você tiver. Fora MEI. MEI é um caso à parte, mas se você não é MEI, você vai emitir nota fiscal de venda, qual que é a carga tributária com base no seu regime de tributação? Quais são os seus custos de logística, por exemplo? Né? Se você tem uma loja física, qual que é o seu custo operacional dessa loja? Custos fixos, custos variáveis, entra até aí nesse caso da administração de empresas, né? Pessoa, para poder ter uma empresa, tem que ter algum conhecimento de administração de empresas também, de contabilidade, matemática financeira, não é só de importação. E aí você tem que avaliar, então, qual que é o custo para comercializar, porque alguns sites, eles deixam que você coloque seu produto lá para venda, mas eles cobram comissões grandes, né? Então, às vezes, você vai ter que jogar sua margem de lucro lá embaixo, e dependendo do produto, a margem de lucro é pequena, outros a margem de lucro é maior. E essa questão da gente viver hoje no Brasil, onde que não existe um regulamento do ICMS único para cada estado tem o seu, isso complica, porque tem estado que ele coloca alíquotas de imposto para importação menores do que outros estados. Então, exemplo aqui, Minas Gerais, quem importa por remessa expressa ou correio, atualmente, né, enquanto eu estou gravando esse vídeo, atualmente aqui em Minas, é 25% a alíquota do ICMS, para quem importa por correio ou remessa expressa. Já São Paulo é 18% por remessa expressa e 0% por correio. Então, assim, quem é o importador de Minas e importa o mesmo produto, em relação ao importador de São Paulo, já está em desvantagem, entendeu? Em relação a preço e margem de lucro. Então, tem que avaliar tudo isso. Então, lembrando que alguns produtos vão compensar importar e outros não. Cada caso é um caso, tem que fazer um planejamento. Não só do processo de importação, mas também para saber quanto que fica para vender esse produto e chegar na sua margem de lucro. Alguns produtos têm margem de lucro menor, outros têm margem de lucro maior. Não tem resposta pronta para essa pergunta. Tem muitas pessoas que me perguntam qual que é a margem de lucro para importar. Eu falo assim, não sei, tem que fazer planejamento, estudo. Quanto que fica para importar esse produto? Não sei, tem que fazer planejamento, estudo. Porque às vezes o pessoal quer resposta pronta, resposta fácil, mas é a resposta errada. Não existe resposta pronta, fácil para importação. Existe sim, às vezes, pessoas que já importam determinados produtos de determinadas formas já têm uma ideia do custo, né? Mas isso varia também.
Não quer dizer que sempre vai ser assim. Então, tem várias variáveis que importam aí, né, nesse fator, né? Você tem a taxa de câmbio, que tem uma variável importante. Você tem o frete, que muda também com uma grande frequência. Tem a questão do ICMS entre os estados. Então, vamos supor, se você está importando e você tem um regime especial do ICMS, quanto que sua alíquota do ICMS é muito baixa, o seu custo para importar aquele produto e sua margem de lucro vai ser diferente de alguém que importa o mesmo produto, ou até mesmo está no seu mesmo estado e não tem o regime especial, entendeu? Então, tem que avaliar tudo isso. Então, para você desenvolver um negócio de sucesso, o que é possível, requer o quê? Conhecimento, tempo, né? Avaliações, estudos, planejamento. Não é uma coisa que você pensa hoje e já sai fazendo amanhã e pronto, né? Então, tem que avaliar qual que é o seu perfil, quanto de dinheiro que você tem para investir nisso também, né? Porque às vezes a pessoa começa fazendo uma pequena importação por correio e remessa expressa, que não tem condição de fazer uma importação maior, por exemplo, via marítima, dividindo um container ou até mesmo um container inteiro. Qual que é o seu perfil? O seu perfil é de ter um site de e-commerce, você vai vender seus produtos no site de e-commerce, você vai vender em sites de varejo aí na internet, ou você vai vender para atacado, ou você vai vender em loja física, como que você vai distribuir seu produto? Qual que é a sua tática? Né? Porque hoje é o seguinte, na hora que você entra na internet e pesquisa aí, já tem um monte de gente vendendo aquilo, né? Então você sair competindo também no varejo não é simples, né? Você tem que ter um preço muito bom. E sem contar também que você concorre com quem faz importação de forma irregular, que são as pessoas físicas que estão fazendo comércio. Muita gente que é pessoa física e às vezes fica com raiva quando eu falo, né, que pessoa física não pode fazer comércio, a pessoa acha ruim, mas a verdade é essa, não pode, porque imagina, se toda pessoa física puder fazer comércio, não recolher imposto nenhum, sonegar os impostos, né, não emite nota fiscal, não dá garantia para ninguém, só quer receber, né, só quer ganhar, não quer oferecer uma contrapartida, porque os impostos são o quê? Uma contrapartida que a empresa oferece até para a própria sociedade, é com esse dinheiro que o governo consegue oferecer algo, né, para a população. Então, por exemplo, na época da pandemia e aquele auxílio emergencial que o governo ofereceu para várias pessoas e até mesmo empresas, isso saiu do dinheiro de impostos que foram arrecadados no período que a situação estava tranquila também, estava normal e através das empresas que ainda estavam funcionando. Se numa empresa ninguém recolhe imposto, não tem jeito, vira um caos total, entendeu? Então, infelizmente, eu sei que a carga tributária no Brasil é muito complicada, muito exagerada, muito alta, a gente tem muita burocracia ainda, mas os impostos precisam ser recolhidos. E se tem alguém que recolhe o imposto de forma irregular, menos do que, ou nada, né, em relação aos outros que estão recolhendo tudo, você quebra aquele que está recolhendo tudo, porque pode chegar um determinado momento que ele não consiga mais se manter, né, não fica mais sustentável. Vamos imaginar o seguinte, um posto de gasolina. Vamos supor que uma pessoa física pudesse abrir um posto de gasolina e não recolhesse imposto nenhum, porque ela acha absurdo recolher imposto, o imposto é muito alto no Brasil, não vai recolher. Ok. Ela vai quebrar todos os postos ao redor dela que tem CNPJ, que tem funcionários que estão recolhendo impostos. Porque ela vai oferecer um preço muito menor que o outro não vai conseguir oferecer, entendeu? Então, mais ou menos é isso. Então, por isso que existem essas regras, igual um jogo. Você está jogando um jogo. Imagina se alguém começa a burlar as regras do jogo para poder vencer o jogo e você continua jogando as regras que te limitam. Você vai perder o jogo, não tem, é igual um time de futebol. Imagina seu time joga com o outro time e o juiz está roubando para o outro. O seu time vai perder, entendeu? Não tem como. Então é isso, eu sei que é complicado essa questão da carga tributária no Brasil, eu sei que o Brasil é complicado nessa questão empresarial, tem que melhorar muita coisa ainda, tem que desonerar não só as importações, mas quem também não importa, mas só comercializa e produz os produtos no Brasil, mas enquanto isso não acontece, né, então a gente tem que pagar os impostos e fazer as coisas conforme consta aí hoje na legislação. Esse é o meu ponto de vista, tá? Às vezes a pessoa fala assim, mas a pessoa física tem que começar de alguma forma, ok, tudo bem, mas qual o limite disso, entendeu? Que você tem que pensar também. Hoje em dia o MEI, qualquer um pode abrir um MEI, tá? Você abre um MEI, você faz a importação. Você abre um MEI, se você é pessoa física, você vai recolher lá um valor pequeno aí todo mês, que já vale para o seu INSS também, para a sua aposentadoria em cima de um salário mínimo. Você pode comercializar legalmente os produtos e vai fazer importação igual qualquer outro, legalmente. Pode até emitir nota fiscal se quiser, entendeu? Então, essa figura do MEI hoje,
E para mim ela assim acabou com essa desculpa da pessoa, que a pessoa física falar que não pode se legalizar, porque o meio hoje ele dá essa possibilidade. E eu tenho muitos alunos e clientes que são microempreendedores individuais e começaram assim, depois vai crescendo e muda de tipo de empresa, muda de categoria. Então minha recomendação é essa, faz a coisa certa, entendeu? Porque se todo mundo pensar em fazer a coisa, entre aspas, errada, as coisas fogem de controle. Então, faça o seu planejamento da importação, porque isso é fundamental. Sem fazer um planejamento, eu não recomendo tentar importar, que vai dar errado. Então, faça curso, contrate uma consultoria especializada, de quem já tem costume de fazer isso, já sabe como que funcionam as coisas, para você estar no caminho certo, até chegar no momento que você já vai ter o know-how para poder seguir sozinho, entendeu? E depois só ir aprimorando e melhorando alguma coisa. Então, assim, importar é viável, é possível, tá? Mesmo com dólar alto, é igual a gasolina. Quando a gasolina estava lá nos, vamos supor, R$ 3 e pouco, o pessoal achava que estava alto lá. Hoje já está, assim, 7 e tanto, né? Quase 8. E mesmo assim o pessoal continua comprando combustível. Não tem como você parar de comprar combustível, né? Não tem jeito. Você pode achar ruim, mas você vai comprar. Então, mesmo que o dólar esteja alto, que a carga tributária seja alta, não tem como o Brasil ser autossuficiente em tudo. A importação ela ainda é necessária, as pessoas ainda vão comprar produtos importados. Então, ainda tem margem para você trabalhar, e muita margem. Tem muitos alunos e clientes que fazem importação aí. Então, é possível que você faça também, tá? Então, assim, em alguns casos vai compensar e outros não. Então, você tem que fazer um planejamento para ver qual o caminho mais adequado aí para você. Se você precisa aí de um curso ou de uma consultoria, a gente também está aqui à disposição. Espero que esse vídeo aí tenha sido útil, que tenha esclarecido aí um pouco mais aberto um pouco mais sua mente em relação a essa questão de abertura de empresa de importação, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos aí, se inscreva, ative as notificações e é isso aí. Até mais, tchau, tchau.